Salve, salve, acadêmicos da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, e vamos aqui, né, nesse vídeo, conversar um pouquinho sobre um ponto muito importante. É o artigo 7º da Lei Complementar 214. Quando a gente tem fornecimentos múltiplos de bens e serviços. Quem já estudou com a gente, né, ISS, ou até mesmo quem já estudou legislação tributária estadual, né, é o tal das operações mistas, em que há aí o fornecimento de bens e serviços. Ou até mesmo aqui fornecimento de bens, né, mas que são tributados de forma diferente. Então eu forneço tudo junto, né, vários bens, não precisa ser bens e serviços, é, mas cada bem é tributado de forma diferente. Tem uma alíquota diferente, né? Então, um é tributado com alíquota cheia, outro com alguma alíquota reduzida, né? Então, só para vocês já ir visualizando, por exemplo, você vai comprar uma cesta, de café da manhã para sua mãe. Ou você vai comprar uma cesta básica, né, que tem vários produtos ali. Né? Um produto vai ser tributado com alíquota zero, porque está na cesta básica de alimentos. Aí ali tem um outro que vai ser tributado com uma alíquota de 60%. Né? Aí outro alíquota cheia, enfim, tem vários produtos ali. Né? Tem vários produtos ali. Então há um fornecimento múltiplo. Eu estou te entregando uma caixa com vários, que tem vários itens ali, e cada item, né, tem uma individualidade, tem uma tributação específica. Né? E aí como que vai acontecer? Eu tenho fornecimento de aí bens e serviços. Por exemplo, eu vou comprar um equipamento, né, e o fornecedor também vai instalar esse equipamento para mim. Então ele me fornece um bem e também vai me fornecer um serviço. Como que vai ser a tributação? Né? Como vai ser a tributação disso? Se esse produto é submetido a uma alíquota diferente da alíquota de serviço, né, eu vou ter que analisar, eu vou considerar o serviço e o bem, né, como uma coisa só, ou eu vou considerar como se estivesse havendo dois fornecimentos diferentes, eu vou apurar e calcular o tributo olhando individualmente cada bem e cada serviço que é fornecido. Eu celebrei um contrato único. A relação com o fornecedor é única, mas ele está me fornecendo múltiplos bens, ou múltiplos bens mais serviço, né? E aí eu vou olhar e a relação entre esses bens, e eu vou olhar, né, se esses bens são tributados de forma diferente, se eu o considero individualmente. Né? E é exatamente isso que esse dispositivo da Lei Complementar 214 vai regular. Né? Algo semelhante quando a gente tinha, né, quando a gente, por exemplo, tem operação mista, né, prestação de serviço com fornecimento de mercadoria. Né, e a lista de serviço, em algumas situações, fala: olha, né, uma parte vai haver a tributação do ISS, outra parte vai haver a tributação do ICMS. Pessoal, a gente não vai ter mais lista, né, para resolver esse problema. A gente não vai ter mais lista, né, para resolver esse problema. Como que eu vou tributar essas operações mistas? Né? Como que eu vou tributar essas operações mistas? Como eu vou saber que vai incidir ISS ou ICMS? Né? Não vai ter mais lista. Né? Óbvio que agora está tudo no mesmo balaio, não me interessa, é tudo IBS. Né? É tudo IBS e CBS, a base é ampla, bens e serviços. A gente já viu, né, que a materialidade, né, de incidência do IBS é operações com bens materiais e imateriais, inclusive direitos e serviços. Então está tudo dentro da mesma base. Né? Então, se tem bens e serviços, vai incidir IBS. A questão é, se esse serviço é tributado de alguma forma, tem um critério diferente para definir o local da operação, diferente da operação com bem material. A gente vai ver, né, quando a gente for estudar o artigo 11 da Lei Complementar 214, a gente vai estudar o local da operação, né, a gente vai decidir qual que vai ser o destino da operação, o local da operação, para a gente saber qual é a alíquota. Né? Aí a gente vai ver que tem regras diferentes para serviço, para alguns serviços, outra regra diferente para bem material, né? Outro grupo de regras para bens imateriais, que normalmente é junto ali com o serviço. Né? Então, é diferente. Apesar de você não ter dúvida em relação à incidência,
Você pode ter dúvida ali, né, em relação a algum elemento, né, da regra matriz. Se a alíquota, se é local da operação, né, se a aplicação, né, obviamente no caso da alíquota, a aplicação de alguma alíquota reduzida, de alguma redução de alíquota. Né, às vezes o que eu estou fornecendo, uma coisa está dentro de um regime específico, aí a outra coisa não está nesse regime específico. Né? Então é importante a gente estudar essa questão, como que vai ser, como que vai ficar, se eu vou tratar tudo junto, ou se eu vou tratar de forma individual cada fornecimento, quando há um fornecimento múltiplo, né, nessa relação fornecedor e adquirente. Tá? Então, só estou contextualizando o problema para vocês entenderem. E aqui a gente vai dar exemplos, tá? Para você visualizar isso daí. Ó, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, é obrigatório a especificação de cada fornecimento e seu respectivo valor quando diferentes bens e serviços são fornecidos em uma mesma operação. Então, a regra geral é você especificar. Ó, estou fornecendo esse bem. E estipular o valor. Para que, caso eu tenha que apurar o IBS de forma individual, o fornecimento desse bem, eu sei qual é o valor. Né? Aí eu tenho eu estou fornecendo um serviço também, mas qual é o valor desse serviço? Né? Para eu saber, né? Para eu saber aqui, né, o valor, se eu precisar calcular seguindo regras tributárias diferentes da do fornecimento do bem. Aí eu sei de forma específica qual é o valor da base de cálculo, ok? Né? Só que é, eu não vou precisar fazer essa especificação em duas situações diferentes. Né? Em duas situações diferentes. Primeiro, quando o fornecimento do bem e do serviço, ou o fornecimento dos bens, tem o mesmo tratamento tributário. Né? E ter o mesmo tratamento tributário, pessoal, é igual em tudo. Igual em absolutamente tudo. Se mudar alguma coisinha, né? E que coisinha? Eu coloquei aqui a lista trazida pelo legislador, que é exatamente, né? Quando eu falo o mesmo tratamento tributário, é igual em tudo. Incidência, isenção, local da operação, sujeição passiva, regime de tributação, momento da ocorrência do fato gerador, alíquota e não cumulatividade. Tudo. Tudo é igual. Né? Então você tá fornecendo ali três tipos de bens. E eles são tributados exatamente da mesma forma. E aí você não precisa especificar. Você pode tratar como um produto só, né? Sei lá, é um pacote, né? É um conjunto de produtos, você pode dar o mesmo tratamento. Né? Dar o mesmo tratamento ali, chamar que é um produto Y, né? Composto de três bens diferentes. Né? E aí, como eles têm o mesmo tratamento tributário, segue a mesma regra, né, para isso tudo aí ok, aí você não precisa especificar o valor de cada bem que compõe esse conjunto. Tá? Então aí nesse caso você não vai precisar fazer aquela especificação que é a regra geral. Tá? Já se tiver tratamentos tributários diferentes, pessoal, né, aí você vai ter que especificar. Porque é um bem, isso vai acontecer muito com alimento. Vai acontecer muito com o alimento, né? Que normalmente você vende por meio de cestas, né? Por meio de cestas. Às vezes produto de higiene, produto de limpeza, que eu vou poder, hora tá na alíquota cheia, a hora tá em alguma alíquota reduzida. Alimento vai acontecer isso direto. O alimento vai poder estar na cesta básica, que é a alíquota zero, o alimento vai poder estar numa hipótese de alíquota reduzida em 60%, outra alíquota cheia. E aí eu vendo uma cesta de produtos que vão ter esses diferentes tratamentos. Eu vou ter que especificar. Eu vou ter que especificar. Se eu vendo uma cesta de produtos, tem lá 5 produtos, e todos estão na alíquota cheia, ou todos estão na cesta básica, alíquota zero, eu posso tratar isso como um produto só. Colocar o valor total de todos os produtos, eu não preciso especificar na nota, porque eles têm o mesmo tratamento tributário. Ok? Tá? E aí, ó, fornecimento principal e acessório. Né? Esse é um ponto importante que pode gerar uma certa discussão. Né? Essa relação de principal e acessório. Até vou trazer um exemplo. Então, eu tenho ali um fornecimento que você enxerga, opa, eu estou fornecendo um bem
e eu estou fornecendo um serviço. Por exemplo, estou fornecendo um equipamento, estou te vendendo um equipamento e vou te prestar um serviço de instalação, né? Vamos supor que eles são tributados de forma diferente. São tributados de forma diferente. Eles podem ter a mesma alíquota, mas o local da operação pode ser diferente. O local da operação pode ser diferente. Então, pronto, ele já não tem o mesmo tratamento tributário, né? Então, professor, você não tem o mesmo tratamento tributário, eu vou ter que especificar, né? Mas aí entra essa questão. Se houver uma relação entre esses dois fornecimentos, uma relação de principal e acessório, mesmo que eles tenham um tratamento tributário distinto, eu posso tratar como uma coisa só, desde que haja uma relação de principal e acessório, né? No caso lá da cesta de produtos, não há uma relação de principal e acessório. Todos os produtos, né, todos os produtos têm a mesma importância naquela cesta. Não tem um que predomine em relação ao outro. Então não há uma relação ali de principal e acessório, né? Então eu não consigo resolver com essa regra. E aí, se todos esses produtos aí, né, têm o mesmo tratamento tributário, ok, eu posso tratar como uma coisa só. Mas se eles não têm tratamentos tributários diferentes, né, tributários diferentes, né, e eles não têm essa relação de principal e acessório, aí eu vou ter que especificar. Não vou poder tratar como uma coisa só, um produto só. Ok? Né? Então vamos lá, pessoal. Né, eu sei que é uma regra nova para os senhores, né? Mas vamos lá, vamos trazer exemplo. Né? Então, no caso de fornecimentos acessórios, são considerados fornecimentos acessórios aquele que seja condição ou meio para o fornecimento principal. Um meio para o fornecimento principal. Então vamos lá, pessoal. Eu vou trazer um exemplo aqui que eu já até comentei com os senhores. O exemplo é eu vendo um ar-condicionado com serviço de instalação, né? Então eu tenho aqui o fornecimento de um bem material, que é o ar-condicionado, estou vendendo aí uma mercadoria, e também, né, presto serviço de instalação. Presto serviço de instalação. Veja, pessoal, há uma relação aqui. Qual é a contratação principal? O ar-condicionado. E o serviço de instalação? Nesse caso, o serviço de instalação ele é acessório ao fornecimento do ar-condicionado, né? Então eu tenho aqui um produto principal, né, ar-condicionado, no valor de 2.800. E é cobrado um serviço, né, que é acessório. Pessoal, sem ter esse produto principal, nem faz sentido ter esse serviço de instalação, né? O que você pode fazer é só contratar o produto principal, você tem que contratar o serviço acessório, né? E aí você contrata uma empresa terceira, né, uma empresa especializada em instalação, para pegar o ar-condicionado que você comprou numa loja de departamento para instalar para você. Aí ok. Aí o serviço de instalação, né, vai ter um fornecimento individual porque você contratou uma outra empresa, mas aqui não, você contratou a mesma empresa que está te vendendo o ar-condicionado. Então, o serviço de instalação do ar-condicionado é acessório ao fornecimento do ar-condicionado. Então ele me cobrou R$ 450, totalizando aqui 3.250, né? Aqui, pessoal, como a gente não estudou ainda o local da operação, né? Como a gente não estudou ainda o local da operação, a gente vai ver, e quando você chegar lá e aí você ter essa visão mais ampla, né, há um critério específico para o fornecimento de bem material para definir o local da operação. Então vamos supor que você foi na loja, comprou o ar-condicionado e saiu com o ar-condicionado da loja e levou para sua casa. E aí a empresa falou, olha, daqui uns 3 dias vai um técnico lá instalar para você. Pessoal, o local da operação, na venda desse ar-condicionado, quando você sai com o ar-condicionado da loja, né, é o local da loja. Por quê? Porque ela te entregou, é o local da entrega. Ela já te entregou, você saiu com o ar-condicionado na loja. Ela não te entregou na sua casa. Você saiu com o ar-condicionado da loja e colocou lá, né, no seu carro e pronto, foi para sua casa, tá? Então ali é o local da operação, o local aonde você comprou presencialmente aquele produto e já saiu com o produto da loja, né? Então ali é o local da operação. O serviço de instalação, pessoal, como vai ser? Ele vai instalar um bem material no local que o serviço é prestado.
né, que vai ser no local do domicílio do adquirente aí do ar-condicionado. Né? Então é um outro critério. Então veja, há um tratamento tributário distinto. No caso aqui, né, nesse caso não é nem para definir a alíquota, nem é para definir qual é a alíquota, porque a alíquota aí é a mesma, tanto na venda do ar-condicionado quanto no serviço de instalação. Eles estão na regra geral. Né? Aqui a diferença é em relação ao local da operação. Né? Ah, então é tratamento distinto, professor, você tem que separar. Mas a questão aqui é que o serviço de instalação é acessório ao fornecimento do bem. Então, como há essa relação de principal acessório, eu posso, mesmo tendo tratamento tributário distinto, no caso do local da operação, né, no critério para definir o local da operação, como há uma relação de principal e acessório aqui, eu posso tratar como a mesma coisa. Então, eu pego o tratamento tributário do fornecimento principal e incluo o acessório ali, ele vai ser tratado. Ele vai ser tratado e tributado o valor dos 450 da mesma forma que o principal. Tá? Aí eu posso unir tudo, tá? E não considerar cada fornecimento individualmente. Tá? Então é o que foi colocado aqui, ó. Fornecedor, loja de eletrodomésticos, tanto para o produto principal quanto para o serviço. Né? Classificação, fornecimento principal, ar-condicionado, fornecimento acessório, serviço de instalação. Então eu posso considerar esse valor total, né? E calcular o IBS-CBS, né? Sobre o valor total, como se fosse um fornecimento único, por essa relação de principal e acessório. Pessoal, vão ter situações em que a gente vai ter uma zona cinzenta. Né? Eu trouxe uma situação em que eu tenho. É certo que há essa relação de principal e acessório, mas vão ter situações que a gente vai ter dúvida. Tá? Mas fica tranquilo, na prova de vocês vai vir a situação em que certamente há uma relação certa de principal e acessório. Você vai bater o olho, opa, esse é o principal, esse é o acessório. E aí você tem que saber dessa regra, que você pode tratar tudo como uma coisa só. Tá bom? E o outro exemplo, cesta básica de alimentos. Né? Eu tenho vários produtos aí. Vários produtos. E não há uma relação aqui de principal e acessório, como há lá no ar-condicionado com o serviço de instalação. Então, vou lá, venda de cesta básica com diversos alimentos. Lá no supermercado, por exemplo. Né? E aí, o que pode acontecer? Se nessa cesta básica, todos os produtos que estão sendo vendidos, tudo tem a mesma tributação, né? No caso aí de alimento, é tudo bem material, tudo é a mesma alíquota, tá tudo lá dentro da cesta básica nacional de alimentos, é tudo alíquota zero. Eu posso tratar isso tudo como um produto só, né? Tudo um produto só, não preciso discriminar o valor de cada um, não. Né? Não preciso discriminar, tá? Mesma é o mesmo tratamento tributário. Né? Mas se aí no meio tiver bens que têm tratamento tributário distinto, né, um tratamento tributário distinto, aí, pessoal, aí eu vou ter que discriminar. Aí necessariamente eu vou ter que discriminar. Porque um é alíquota zero, o outro é uma redução de 60%, outro é alíquota cheia, então aí necessariamente eu vou precisar discriminar. Né? O valor de cada bem, por quê? Porque eu preciso saber exatamente qual é a base de cálculo, né, referente a cada bem para saber qual é a alíquota que eu vou aplicar em cada bem. Ok? Né? Então aí nesse caso não tem uma relação de principal e acessório, então né, eu não posso unificar tudo né, por causa dessa regra, porque é tudo aí principal, não há uma relação de principal e acessório. Né? E aí eu só poderia unificar se o tratamento fiscal for igual para todo mundo. Se não for, eu vou ter que discriminar. Ok? Né? Então, nesse caso aqui, vamos supor que tem bens aqui que são tributados de forma diferente do que outros. Então, aí eu vou ter que discriminar, que nem eu fiz aqui. Arroz 25, feijão, tal, tal, tal. Né? E aí eu vou poder ter aqui produtos que não vão ser tributados com alíquota zero, vai ser tributado só com uma redução de 60, outro alíquota cheia, então eu preciso ter essa discriminação. Tá? Então aqui, ó, itens independentes em relação principal acessório.
Então eu não resolvo com aquela regra que eu resolvi o exemplo anterior. Então é possibilidade de tratamentos tributários distintos, né? Alíquota, por exemplo, né? Então aí eu vou precisar discriminar. Se tem o mesmo tratamento, aí eu posso unificar, tá bom? Né? Eu posso unificar. Então, e aqui, só para a gente finalizar, pessoal, é a questão, né, daquela situação em que era para especificar, mas o, mas o, é, mas o fornecedor não especificou e cobrou de forma unificada, óbvio, porque é mais benéfico para ele. Então imagine ali dentro dessa cesta básica, tem um único produto que é a alíquota cheia. Tem o único produto que a alíquota cheia ainda é cobrado imposto seletivo, né? Imposto seletivo, sei lá, tem bebida, né, ali dentro. Tudo é cesta básica, tudo é alíquota zero, mas eu coloquei ali no meio, né, bebida alcoólica. Sei lá, vinho, vodka, uísque, né, que aí é a alíquota cheia ainda tem o imposto seletivo. Não vai ser o imposto seletivo, porque o imposto seletivo foi cobrado lá pelo industrial, tá? Então, é a alíquota cheia. O imposto seletivo foi cobrado lá atrás, porque é tributação monofásica e tal. A gente já estudou isso na parte constitucional, tá? Então, aí nesse caso, o que vai acontecer, pessoal? Né? Se ele cobrou de forma unificada e utilizou a alíquota zero, né? O que vai acontecer? Ele fez errado. Essa unificação não era possível. Por quê? Porque aí tem um item, pode ser um item só, que ele colocou nessa cobrança unificada, né? Que tem uma tributação distinta. Inclusive, é uma alíquota maior do que a alíquota zero, bem maior, ali, sei lá, 30%. Né? Então, aí, se a autoridade fiscal pegar isso na fiscalização, né, o que ela vai fazer? Ela vai, obviamente, discriminar e vai arbitrar o valor da bebida. Porque o valor da bebida foi tributado com a alíquota zero, porque ele unificou o padrão e aplicou a alíquota zero, que é da maior parte dos produtos. E aí ele vai arbitrar e vai lançar de ofício o valor do IBS, né, da CBS, vai depender da autoridade fiscal que estiver fiscalizando ali, né, vai lançar de ofício, né, o imposto que deixou de ser pago. Né? Por quê? Porque ele não pagou o IBS e a CBS sobre o valor da bebida, porque era alíquota cheia, ele usou a alíquota zero. Né? E unificou tudo. Né? E não podia, porque tinha tratamento tributário distinto. Né? Ou uma situação em que ele tinha um tratamento tributário distinto, aí ele unificou porque ele entendia que havia uma relação de principal e acessório. E não tem uma relação de principal e acessório. Né? E aí a autoridade fiscal, obviamente, né, pegou a nota, viu que está tudo unificado, mas há ali um fornecimento de um bem ou de serviço ou de dois bens, em que na interpretação, no entendimento do fornecedor, havia uma relação de principal e acessório, por isso que ele unificou, né? E não há essa relação. Não há essa relação. Né? E aí a autoridade fiscal, né, ela vai discriminar, vai especificar ali o valor de cada bem, de cada serviço que foi cobrado unificado, e ele vai ter que arbitrar. Vai ter que arbitrar para estimar qual é o valor desse bem, né, e qual é o valor desse bem, porque eles têm tributação distinta. Né? E eles não têm essa relação de principal e acessório como o fornecedor entendeu. Então tinha que discriminar. Não podia cobrar de forma unificada. Aí a autoridade fiscal vai ter que arbitrar. Por isso que tem aqui, ó, eu coloquei, fiz referência ao artigo 13, que a gente vai ver quando a gente for estudar a base de cálculo, que é um dispositivo que trata de arbitramento. Né? É quando a autoridade fiscal, no âmbito de uma fiscalização, ela tem que estimar a base de cálculo para ela calcular o tributo de ofício, né? E lavrar lá o auto de infração, fazer o lançamento de ofício. Ok, pessoal? Então é isso. Né? E se vocês tiverem dúvida, em algum caso prático, né, vocês estão tentando consolidar e entender isso, aí vocês vão pensar em casos práticos, né, e quer levar lá para discussão no nosso grupo no Telegram, fique à vontade, tá, pessoal? Né? É importante aí a gente pensar em casos práticos para a gente consolidar esse exemplo. Eu trouxe alguns exemplos para sair um pouco do abstrato e vocês visualizarem aí o que vocês têm que raciocinar e pensar aqui em relação a esses temas. Beleza? Então é isso. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.